Campina Grande, quarta-feira, 20 de março. Dentro de instantes, ouviremos o pastor Antônio Júnior trazendo a conclusão da palavra que ele ministrou ontem. Ouviremos também ainda o cantor messiânico judeu Yonan Cohen louvando a Deus com uma belíssima música sobre Jerusalém. E nessa oportunidade nós vamos orar pelo Estado de Israel. Hoje nós estamos vendo o antissemitismo tomando conta do mundo, ou seja, muitas nações estão se levantando contra Israel, julgando que Israel está realizando uma guerra desproporcional com o Hamas. Mas eu quero dizer para os amigos, internautas, telespectadores, que se Israel não se defender, Israel não ataca, está se defendendo, certamente deixará de existir. E nós vemos que a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. O Senhor nos diz através do livro de Jó, no capítulo 42, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus decretos, nenhum dos teus juízos pode ser frustrado. Nós vemos com muita tristeza que o mundo está fazendo uma leitura antissemita. Quando nós vemos que Israel está lutando, inclusive no dia 7 de outubro, mais de 1.200 judeus foram barbaramente assassinados. Crianças, anciãos, senhoras, moças estupradas, 40 crianças tiveram suas cabeças decepadas. E interessante que Israel teve que reagir, porque senão algo pior poderia acontecer. E durante esse período agora do Ramadã, os islâmicos estão lá em Jerusalém, e alguns terroristas infiltrados estão causando explosões contra civis, contra cidadãos, como uma maneira de querer intimidar Israel. Se Israel não se defende, Israel será aniquilada. Portanto, vamos orar para que Deus guarde a nação, abençoe o povo de Israel. E isso tem trazido realmente uma comoção a toda a cristandade, porque nós que conhecemos a palavra de Deus, vemos que Israel ou se defende ou deixa de existir. Vamos orar. Pai, queremos nesse momento te apresentar mais uma vez toda a nação e todo o Estado de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e todas as forças de defesa do Estado de Israel, para que o Senhor guarde aquela nação. Tem misericórdia também dos palestinos, Senhor, que estão sendo usados como instrumentos de escudo, Senhor, contra o próprio povo palestino. Tem misericórdia, que tu guardes, livre, proteja, Senhor, para que não haja tantas mortes, não haja tanta mortandade. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Estende as tuas mãos sobre a nação de Israel. Guarda toda a região, toda a zona fronteiriça. E abençoe aquele povo que se chama pelo teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor judeu messiânico Yonan Cohen. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré. Quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán porque el reino
de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai. Y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios. Y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. Y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai, será de Adonai, será de Adonai. Você já viu o céu sem as luzes da cidade? Estrelado, não é? Essa foto que foi tirada de um dos telescópios que está no espaço, tirou a foto de um lugar que é todo escuro. Tem as estrelas ao redor e no meio é todo escuro. E é gigantesco esse espaço. O que eu quero dizer aqui é que na autoexistência de Deus, mesmo diante da grandiosidade do próprio universo, que é limitado, né? Eu aprendi na escola que o universo não tinha fim. Mas só existe um ser que não tem fim, que não tem início nem fim, é o próprio Deus. Então não pode existir algo além dele que seja infinito. Então o espaço, ele tem o seu limite. Mas não pense o que é que tem além do espaço, não, que aí é demais. Vamos ficar aqui com o limite desse espaço. Deus é o criador disso. E quando Deus cria isso tudo, o que o seu atributo de autoexistência quer dizer é que ele não precisava criar para mostrar que ele era Deus, porque ele é Deus. Ele não precisa de nós para provar que é Deus. Ele é Deus. Então essa autossuficiência de Deus faz a gente entender isso. Ele não necessitava criar nada para provar a sua existência. Ele não precisava fazer nada para você pensar que ele era completo ou incompleto. Ele é autossuficiente. E por isso ele não precisava do mundo. A criação do universo não dependeu de uma necessidade inerente do ser divino. E aí a criação, meus irmãos, foi uma decisão de Deus. Deus decidiu fazer. Nós podemos também pensar e indagar esta noite, quanto tempo levou Deus para realizar a sua criação? E sobre isso, a Bíblia ela vai ser clara. Ela vai usar uma linguagem comum e usada diariamente. Ela não tem a intenção de fazer uma dissertação ou uma tese, embora muitos queriam que fosse assim. Mas Deus não precisa disso. Ele é Deus. Então, Ele foi simples e direto.
Olha só, nessa frase está a simplicidade e a questão direta de Deus. Mas nessa frase há todo um conteúdo, até mesmo científico. No princípio criou Deus os céus e a terra. E quando eu digo, meus irmãos, que mesmo nessa indagação, por exemplo, quanto tempo ele levou, qual foram os elementos que ele utilizou, como se deu tudo isso, ele não precisou e não precisará fazer essa demonstração, meus irmãos. Embora que muitos do mundo, eles precisam disso, eles necessitam disso, e pelo fato dele não ter isso por menor, ele desacredita em Deus. Mas Deus ainda continua sendo Deus, e Ele não precisa detalhar absolutamente nada para nós. Entenda isso, meus irmãos. Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é Deus. Quem caiu fomos nós. Foi a gente, foi o ser humano que caiu, foi nós que desobedecemos. Somos nós que precisamos dele, e não ele precisa de nós. Então, meu irmão, se você é crente, se você crê em Deus, desligue dessa coisa de querer prova. Porque Deus não precisa ser provado, Ele é. Deus não precisa que algo aconteça ou faça acontecer na sua vida para que você venha acreditar ou crer. Ele não precisa se provar absolutamente em nada. Por isso que Agostinho de Hipona, ele diz uma coisa interessante, que para a base da igreja continuar, ela primeiro tem que crer e depois conhecer, porque jamais você se converterá lendo, estudando, pesquisando sobre Deus. Creia, e depois você vai ler, vai estudar e vai pesquisar. A base para o aprofundamento do conhecimento de Deus é a fé. Eu primeiro creio e depois eu conheço. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra, e isso é suficiente. Aqui ele não precisou dizer quanto tempo ele levou, embora que nos versículos seguintes ele vai citar a questão de dias, e aí tem uma discussão há sei quantos anos sobre isso. Mas o fato é que Deus não está preocupado, entende, meus irmãos? Ele não tem essa preocupação de detalhar os pormenores. Creia. Se foi 7 dias literal, se foi 7 dias em eras, creia. Amém? Porque foi assim. O princípio a que se refere então essa declaração é, aí vamos também... veja aqui comigo, certo? Quando ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a gente tem a noção na nossa mente de que antes da criação não existia nada. Não é isso? Nem Deus. Porque a nossa mente é condicionada pelo fato da gente vir a existir no tempo, ou num determinado tempo. A gente também vai pensar que Deus aparece em um determinado tempo, como se o tempo sempre existisse. Mas quando Deus criou todas as coisas no princípio, nessa criação Ele também cria o tempo. O tempo passa a existir, por isso que Ele diz, no início. Então, todas as coisas passam a existir, inclusive o tempo. O mundo então ele foi criado com o tempo e não no tempo. Amém? Antes do princípio mencionado em Gênesis 1, havia então a eternidade. A criação, ela também se deu da seguinte maneira. No sentido mais estrito da palavra criar, que significa fazer surgir algo ou alguma coisa do nada, ou sem usar material pré-existente, essa expressão criar, ou fazer surgir alguma coisa do nada, não se encontra na perspectiva do entendimento de criar, esse termo, de algo do nada. Só existe uma percepção dessa palavra
quando aparece em um livro chamado Segundo Macabeus, que é um livro apócrifo, ou seja, um livro falso, não inspirado, né? Ele não serve para ser entendido como palavra de Deus. Mas nesse livro existe, no capítulo 7, a expressão criar, dentro desse sentido da criação feita por Deus, tá certo? E aí, irmãos, a interpretação que se entende dessa criação da obra de Deus, a expressão significa simplesmente que na obra da criação, Deus não usou material pré-existente. Ele usou o material quando ele criou esses materiais, e assim ele foi criando outras coisas desse próprio material que ele já tinha feito ou criado. Então o mundo não podia passar a existir sem uma causa, e essa causa, o próprio Deus, ou de modo mais específico, a vontade de Deus, deve ser considerada como a sua causa. A causa da criação é o próprio Deus, baseado então na sua vontade, livre, soberana. Ele determinou, ele quis fazer. Salmo de número 33, verso 9 diz: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Em Hebreus capítulo 11, versículo de número 3, pela fé. E eu acho interessante esse termo, quando ele começa esse versículo, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus criou todas as coisas de algo que não existia. Amém, meus irmãos? E é a descrição mais lúcida e racional para entender a existência e o início de todas as coisas. É algo mais racional que se pode entender, ou que se pode falar, de que as coisas que foram criadas só poderiam vir de um ser poderoso, autoexistente. É de que a vida, ela só poderia vir a existir a partir da vida. E quem é a vida? É o próprio Deus. Agora, meus irmãos, também nós podemos pensar e perguntar: por que Deus fez tudo e qual o objetivo final da sua criação? Então podemos começar de forma simples e filosófica, humanista, que Deus criou todas as coisas com o fim da felicidade do homem. Você encontra escritos assim. Você encontra escritos filosóficos, né, apontando para isso, que o fim da criação era para a felicidade do homem. Porém, a simples e real é que tudo foi feito para a glória de Deus, para o louvor e reconhecimento de todos. Então, a glória declarativa de Deus é o objetivo final. De acordo então com a Escritura, o fim verdadeiro da criação não se encontra em coisa alguma fora de Deus. Ou seja, Deus jamais criou todas as coisas para a felicidade sua e minha, porque não pode existir tal fator fora do próprio Deus. Deus criou o mundo principalmente para receber glórias de suas criaturas em adoração e louvor, mas especialmente para manifestar sua glória. E eu penso, irmãos, que Adão e Eva tinham a noção exata disso aqui.
Eles tinham a noção exata de que tudo que existia e a própria existência dele era para a glória de Deus. Mas com a autonomia que eles tiveram, que Deus deu para eles, eles quiseram conhecer o outro lado, ou eles quiseram então ser os donos dos seus próprios narizes. Eles quiseram então enveredar pela sua própria intelectualidade, e por isso a queda e a desgraça e a catástrofe. As perfeições gloriosas de Deus são vistas, irmãos, em toda a criação, mas esse objetivo final inclui outras finalidades. Deus não intencionou que a manifestação da sua glória na natureza fosse um espetáculo vazio, uma mera exibição para ser admirada pela criatura, mas ela visa promover o bem-estar e a sua perfeita felicidade. Por isso é necessário que cada um de nós expresse gratidão, pois em tudo Deus pensou e fez. Procura afinar afirmar-se, né, o coração, o seu coração, a expressar gratidão, louvor, adoração a Deus, o Criador. Produza na sua alma essa expressão de gratidão, de amor e de adoração. Veja, isso que eu estou dizendo aqui é justamente a expressão nossa diante de que nós conhecemos como um Deus Criador, que criou todas as coisas, e que mesmo nessa criação, nós, os seres humanos, atrapalhamos pelo fato de colocar o pecado no meio, mas mesmo assim, nós podemos vislumbrar essa perfeição de Deus e esse benefício que Deus nos fez. E aí nós podemos elencar alguns textos que nos revelam isso. Isaías 43:7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, e que formei, e que fiz. Ezequiel 36:22 dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Lucas 2,14 diz: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E o último texto, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 28 diz: quando porém todas as coisas lhe estivessem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àqueles que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Meus amados irmãos, Deus foi eficiente naquilo que fez, e Ele é eficiente naquilo que Ele continua a fazer. A criação demonstra cabalmente, e que mesmo com a intervenção da queda, que trouxe um desequilíbrio, atingindo até a natureza, mesmo assim a natureza mostra os sinais de um ser perfeito e eficiente em sua criação. Isso que eu vou dizer aqui está escrito, virou meme nas redes sociais, mas é uma verdade e uma realidade. Se o Sol estivesse a alguns centímetros próximos da Terra, a vida na Terra era inconcebível por causa do calor. Não existiria natureza, não existiria nós, porque ia ser quente demais. Se o Sol fosse alguns centímetros mais longe da Terra, também era impossível a vida, porque o planeta Terra ficaria congelado. E nessa demonstração, podemos ver a perfeição de Deus na criação, que estabeleceu absolutamente tudo milimetricamente no seu lugar.
Nós vivemos na chamada Via Láctea, que tem alguns sistemas, e vivemos no sistema solar, onde nosso planeta, juntamente com outros, ficam rodeando a estrela principal, que é o Sol. E dentre tantos sistemas solares, diante de tantas galáxias como a Via Láctea, milhares e milhares, somente o planeta Terra tem essa configuração perfeita, aonde a vida pode então se reproduzir. Não existe outro planeta Terra, outro lugar como o planeta Terra. Nessa vastidão imensa do universo, não existe. Conforme está a configuração nossa, não existe. Alguns vê aí, né? Vê OVNI, alguns vê extraterrestre. Só uma curiosidade, irmãos. A gente está finalizando. Eu gosto de assistir filme de extraterrestre. Independence Day foi um dos melhores filmes que eu assisti. Eu assisti Independence Day ainda no cinema Babilônia. Talvez as meninas lá atrás, né, só ouvem falar do cinema Babilônia. Eu vou fazer 45 anos, então eu peguei ainda o cinema Babilônia. E eu assisti o Independence Day. Mas o que eu quero dizer não é a minha história de assistir filme. O que eu quero dizer é que você já parou para pensar e prestar atenção que toda retratação de extraterrestre tem uma imagem reptiliana? Sempre é um lagarto, sempre é um monstro, sempre é um ser nessas com pernas, com olho grande, sempre é assim. Parou para pensar nisso? Você já parou para pensar de que forma o demônio apareceu para Eva? Não estou dizendo que é, mas eu acho interessante essas coisas. O cara vê demônio e diz que é extraterrestre. Não é verdade, irmãos? Então Deus, ele foi eficiente no que fez. A criação demonstra isso cabalmente. E todas as coisas que estão fora de Deus foram criadas por Ele. Tanto as coisas materiais quanto as espirituais. Absolutamente tudo foram criadas por Deus. E antes da criação não existia seres criados reais. Eles eram apenas conhecidos por Deus. Presta atenção no que eu estou dizendo. Antes da criação não existia seres criados real. A criação desses seres que foram criados existia já na mente de Deus, porque Deus tem essa mente que já estabelece tudo. Já estava tudo estabelecido. Mas antes que houvesse o tempo e a criação, não existia antes esses seres reais. Estava tudo na mente de Deus. Porque Deus é Deus. Amém, meus irmãos? E Ele se manifestou a nós, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. Porque como Paulo disse, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, ou seja, o herdeiro de todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas. Ou seja, o próprio autor, o próprio Criador, é também aquele que herda a sua criação. E sendo então aquele que herda a sua criação, Ele que criou todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as invisíveis e as visíveis, ou seja, o mundo espiritual e o mundo material, tronos, soberanias, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E antes de todas as coisas, nele tudo subsiste.
Aleluia. E ele se manifestou a mim e a você. É interessante quando João vai falar, ele disse, eu vi, eu toquei. Aleluia. Muita gente testemunhou. Ele se manifestou. Por mim e por você. E por isso nós estamos essa noite aqui, tendo esse privilégio de ouvir mais uma vez que Deus de fato é o Criador de todas as coisas. E criou todas as coisas para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração. E que Ele chama a mim e a você nesta noite para reproduzir esse louvor, essa glória e essa adoração a Ele. Portanto, meus irmãos, continue a expressar esse louvor, essa adoração, esse culto ao Senhor. Não negligencie, porque o que Ele tinha que fazer, já fez para a glória do seu santo nome. Graças a Deus, porque ouvimos mais uma vez o pastor Antônio Júnior trazendo esta tão edificante palavra, que eu creio vai abençoar a sua vida e a sua família. Desejo a todos um dia abençoado, que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueça, no próximo sábado, a Igreja do Calvário estará realizando mais um EMAC, Encontro Matrimonial da Família. Pregará na ocasião o pastor Rony, da Igreja Brasil para Cristo. A Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Neste sábado estaremos realizando mais um EMAC. Não percam. Que todos fiquem com Deus e até amanhã.